capítulo 1 e o verso de número 2. Diz assim: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Alguns textos diz várias provações. Verso 3: sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Quem pode dizer amém? Curve tua cabeça por um instante, nós vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, nesta noite eu oro, Senhor, te pedindo sabedoria, graça, entendimento, para ministrar, Deus, a tua palavra com autoridade, com graça, com unção e com revelação do teu Espírito, Senhor. Pai, tu já tens, Deus, confirmado esta palavra desta noite, usando a boca da tua filha, Senhor, que ministrou aqui com muita unção, com muita graça. Agora eu quero lhe pedir, Senhor, que tu venha nos dar sabedoria também, para que teu povo seja abençoado, Senhor, sejam alimentados pela tua palavra, porque eu creio que grandes coisas tu tens a fazer em nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Repita assim comigo, é o tema dessa mensagem hoje: alegria nas provações, amém? Nossa irmã, ela disse aqui que nós devemos adorar o Senhor independente das circunstâncias, se elas estejam boas ou se elas estejam ruins. Eu lembro de um texto que diz que Abraão, que é o pai da fé, Abraão, ele foi provado por Deus. Algumas traduções dizem que também ele foi tentado, porque a palavra no grego, provação e tentação são a mesma palavra. Só que quando uma provação, ela é proveniente, a palavra provação, ela é proveniente do próprio Deus. A ação de provação, quando somos provados em algumas áreas da nossa vida. Agora, a palavra tentação, por mais que ela tenha o mesmo nome, mas quando aplicada ela não tem o mesmo objetivo. Tentação, na verdade, a Bíblia diz que Deus a ninguém tenta, porque ele não pode ser tentado. Quem tenta o homem é o diabo, né? Mas Deus, ele prova os homens. Abraão foi provado por Deus, e a Bíblia diz que quando Abraão foi provado por Deus, ele obedeceu a Deus. Deus mandou que ele sacrificasse o seu filho Isaque. E enquanto Abraão estava indo a caminho do Monte Moriá para sacrificar o seu filho, Abraão fez daquela prova um motivo de adoração. E eu quero nessa noite, irmãos, ministrar esses versos que Tiago, ele ensina à igreja, através dessa carta, desta epístola. Tiago, ele não diz para a igreja que a igreja seria isenta de dificuldades, não. Você não vai ver aqui o apóstolo Tiago dizendo para o povo que eles não sofreriam nenhum problema. Pelo contrário, ele diz que o povo sofreria, e sofreria muito realmente. Tiago, ele não passa um pano naquilo que nós entendemos, que quando apresentamos Jesus, nós falamos: olha, vem para a igreja e os teus problemas serão resolvidos. Olha, vem para Jesus, e Jesus, ele vai mudar a tua situação que você está vivendo. Sim, de fato, mas nem sempre isso acontece da noite para o dia. Nem sempre as coisas se resolvem num mês. Talvez você aceitou Jesus tem pouco tempo, e parece que a tua vida, ela ficou, se ela estava ruim, ela ficou pior. Aí você para pensar: mas eu aceitei Jesus, e a proposta era que quando eu aceitasse a Jesus, os meus problemas seriam resolvidos. Nós devemos entender que o cristão, ele precisa compreender na sua fé que as provações, que as dificuldades,
A palavra interessante, irmãos, eu não quero ser hoje aqui muito acadêmico no que eu vou ministrar, mas existe uma palavra no grego que ela expressa essa questão de provações, que é a palavra peirasmo. Tiago, ele aplica essa palavra peirasmos na questão da provação ou das dificuldades que o cristão ele enfrenta na sua vida. Ele não está dizendo apenas simplesmente que o cristão passa por problemas da vida. Até porque em Eclesiastes, o sábio Salomão, ele nos dá um entendimento que ele não faz diferença entre o justo e o ímpio. Ele diz que o justo e o ímpio sofrem as mesmas intempéries da vida. Ele diz que o que acontece ao justo também acontece ao ímpio. O mesmo Deus que manda chuva na terra do ímpio é o mesmo Deus que manda chuva na terra do justo. O mesmo Deus que muitas das vezes permite o ímpio viver, e muitas das vezes até melhor do que o justo, é o mesmo Deus que é o Deus tanto do justo como o Deus do ímpio. É lógico que o ímpio não reconhece Deus como Deus, mas ele não deixa de ser Deus. Esse mesmo Deus que age na vida do ímpio, que permite que o ímpio viva, é o mesmo Deus que permite que o justo também viva. Só que a ideia que Tiago ele nos transmite através dessa expressão é que os problemas na vida do crente é diferente da forma que acontece na vida do ímpio. A ideia que Deus tem em permitir que você passe pelo problema ou pela dificuldade é que Deus está preparando você para algo melhor do que você já está vivendo ou que você já viveu. Quando o Senhor permite situações que te fazem você chorar, que te faz você, muitas das vezes, nem conseguir orar. E quando você dobra o teu joelho no chão, parece que as palavras nem saem. Você não tem nem palavra para falar com o Senhor. Parece que só tem lágrimas, parece que só tem murmúrio, parece que só tem expressões de dor, de tristeza. Mas o propósito que Deus tem para a tua vida, meu irmão, não se compara com aquilo que você está vivendo hoje. Parece que quando estamos passando pelo deserto, a gente pensa, Deus não me abandonou. Deus não tem nenhum propósito na minha vida. Deus não age mais na minha vida. Aprenda esse princípio, meu irmão. Moisés, quando estava no deserto com o povo, foi a pessoa, juntamente com o povo de Israel, que mais vivenciou os milagres na sua vida. É no deserto, é na dificuldade, são nos vales, são nas tribulações, que mais Deus, ele se faz presente nas vossas vidas. A ideia que Tiago, ele transmite nessa palavra, é a mesma ideia que ele traz do Velho Testamento. A mesma ideia que Deus, ele tem, ou que Tiago traz para esse momento, que ele escreve essa epístola para a igreja, ele traz a mesma ideia que está escrita lá em Juízes, capítulo de número 3. Em Juízes diz, capítulo 3, que o Senhor, ele permitiu que o povo que estava na terra de Canaã permanecesse lá. A ideia de Deus para a vida da nação judia era que aquele povo que eram os inimigos, que eram os cananeus, que eram os filisteus, que era toda aquela turma que estava habitando em Canaã, a ideia é que Deus provasse a fé do povo de Israel. A Bíblia diz que Deus permitiu que aquele povo permanecesse na terra para Deus provar se a nação de Israel permaneceria em Deus ou não. Se a nação de Israel permaneceria na fé ou não. Se a nação de Israel permaneceria em obediência aos mandamentos de Deus ou não. Então Deus permite que aquele povo continuasse a habitar lá. E quando a nação vem tomar posse da terra, Deus trabalha de uma forma tremenda.
nações foram a provação da nação judia. Como assim, pastor? Deus permitiu até na formação de aquela nação de Israel se tornar ainda mais poderosa. Como assim? O povo não era treinado nas guerras. O povo não era treinado nas batalhas. O povo viveu 430 anos no Egito como escravo. Viveu 40 anos no deserto peregrinando, andando, circulando pelo deserto. E quando chega aquela geração diante da terra de Canaã, é um povo que não sabe e não conhece as guerras nem as lutas. Então o que Deus faz? Deus permite para treinar e fazer com que aquele povo tivesse mais experiência na guerra. Um dos propósitos de Deus provar a nossa fé é para que Ele nos dê experiência, como diz Romanos capítulo 5, que a experiência produz em nós esperança. Quem é que tem esperança nesta noite? Todo cristão precisa saber que as provações são impulsos. As provações é aquilo que a gente fala assim, que é quando a gente pega o impulso, que você quer dar aquele pulo, é quando você pensa em dar aquele passo mais adiante, você precisa pegar impulso. Entenda, irmãos, que a expressão de nós ganharmos impulso na fé, de nós ganharmos mais força, não é simplesmente quando nós queremos, quando você pensa, eu preciso avançar na vida, eu preciso dar um salto na minha vida, eu preciso que os meus sonhos sejam concretizados. Não é o simples fato de você mentalizar alguma coisa que você quer para a tua vida. Você pode até mentalizar, você pode até sonhar, você pode até querer, mas não é simplesmente da forma como você pensa que é que vai acontecer. Não. Ninguém, irmão, ninguém jamais em Deus você vai ver na história bíblica alguém avançando, alguém conquistando, principalmente nas histórias de homens que eram exemplos de fé, como Abraão, como Davi, como Moisés, como esses homens que em Hebreus capítulo 11 fala sobre os heróis da fé, a galeria da fé. Você não vai ver esses homens vivendo uma vida debaixo da sombra e de água fresca, não. Você vai ver José sendo lançado dentro de uma cisterna pelos seus próprios irmãos. Você vai ver na história o próprio José sendo lançado na prisão, até o momento que Deus lhe honrou diante do rei, diante de Faraó. Você vai ver Davi, aquele menino jovem, que quando chega no campo de batalha, está lá o gigante gritando. Se alguém em Israel teria a capacidade e a coragem de lutar contra ela. Então você não vai ver na história, irmão, esses homens vivendo uma vida de comodismo. O que eu vejo hoje nesses últimos dias é uma igreja acomodada, uma igreja raquítica espiritualmente. É difícil falar isso, mas como que você vai vencer as provações se no primeiro grito do gigante da sua vida você esmurece, você enfraquece? Aprenda uma coisa: Davi, antes de lutar com Golias, ele já tinha sido provado com o leão e com o urso. Você percebe que os graus das lutas e das dificuldades cada dia são maiores. E se você consegue enfrentar uma, você consegue enfrentar a outra que vem por aí. Aprenda uma coisa, um outro princípio: o cristão ele é como um atleta. Paulo ele dá exemplo do atleta para Timóteo. Ele diz que o atleta não é coroado se ele não lutar legitimamente. A ideia que Paulo traz para Timóteo, e ele colocar essa figura do atleta, é que o atleta precisava entender que ele tem um técnico, ele tem aquele que o forma, aquele que
que diz para ele que ele precisa, o seu treinador. Então o treinador vai dizer para ele: hoje você precisa fazer 10 voltas no campo. Ele vai pensar, ele vai ver aquele campo tão grande, e ele vai dizer: eu não aguento, eu não suporto. Mas o treinador sabe que ele consegue. O treinador vai dizer para ele: olha, hoje você precisa fazer tantos exercícios. Mas por quê? Na ideia do treinador é para fortificar a musculatura do atleta. E muitas das vezes o atleta não entende. O atleta tem que passar por uma dieta alimentícia, ele tem que levantar cedo, ele tem que ter uma disciplina de vida. E não é fácil. Para ele é uma tribulação aquilo. Para ele é uma dificuldade terrível ter que passar por uma dieta alimentícia, ter que passar às vezes por concentrações em seu tempo, em tempos, para poder se preparar psicologicamente, emocionalmente para um esporte, para uma luta, para uma batalha. Só que quando ele vence, ele diz: valeu a pena todo o sacrifício. Quando ele fala da provação, que ele fala do resultado, ele usa a expressão no grego dokimion, que é cunhagem de moeda. É você provar se a moeda ela é falsa ou ela é verdadeira. Isso remete àquilo que eu acabei de falar aqui. Quando Deus coloca o povo diante do exército dos cananeus, dos filisteus, e permite que aquele exército, aquele povo, aquelas nações permaneçam naquela terra, Deus não havia expulsado todo mundo. O que ele entende? Deus queria provar, Deus queria ver se a fé daquele povo, da qual ele tirou do Egito, que andou pelo deserto, era realmente a fé que ele esperava que ele obteria daquele povo. Então o que Tiago ele nos expressa aqui é que quando a nossa fé ela é provada, é como ela fosse provada pelo fogo, quando a prata passa pelo crisol, quando o ouro é provado no fogo. Por quê? Porque precisa tirar as impurezas, precisa ser provado se aquela moeda de fato ela é de um valor real ou não. Então quando Deus prova você, primeira coisa, Deus está tirando as impurezas da sua vida, meu irmão. Deus está mudando o teu ponto de vista. Deus está mudando a tua concepção de olhar a vida. Quando Deus está provando você, Ele está mexendo lá dentro internamente da sua alma e do seu coração. Ele está tirando o medo, Ele está tirando as impurezas, o medo, a tristeza, o ódio, as fraquezas morais. Deus está tirando os vícios, Ele está libertando, Ele está transformando para dizer: esse aqui está aprovado. O propósito da aprovação é nos livrar de toda impureza e queimar toda a escória do caráter humano. Deus vai nos purificando, meu irmão. Todo ouro passa pelo fogo, toda prata passa pelo crisol, está sendo provada, testada, e vai tirando as impurezas. Aí você diz: esse aqui vale, porque esse ouro é provado pelo fogo. Quem pode glorificar a Deus? E quando nós enfrentamos as lutas e as provações de forma correta, ela produz perseverança. Em algumas traduções diz paciência. Engraçado, irmãos, que outra expressão que Tiago usa no original é o hipomone, que quer dizer perseverança. Algumas traduções, principalmente as corrigidas ou atualizadas, elas trazem a expressão paciência. E algumas dizem perseverança. Só que a ideia do português, paciência, parece uma ação daqueles que são passivos diante da luta e diante da dificuldade. Você está passando uma dificuldade na sua casa, na sua vida, dentro do seu lar, na sua vida espiritual, ministerial, financeira, não importa a área da sua vida. Aí chega alguém e diz para você: irmão, tem de paciência. Essa paciência não é ficar calado
mudo. Não é ficar esperando que as coisas mudem por si só. A palavra correta é perseverança. É você esperar com uma ação. Você está esperando, mas você não está parado. Você está esperando, mas você está crendo. Você está esperando, mas você está orando. Você está esperando, mas você está jejuando. Você está esperando, mas você continua crendo que Deus está fazendo algo em teu favor. Não é simplesmente a capacidade de suportar as adversidades. Uma coisa é você suportar. Davi não suportou Golias blasfemar contra o Deus vivo dele. Saul ficou com medo no seu trono. Os seus irmãos, que Samuel havia pensado que eram os escolhidos de Deus, nem sequer se moveram para enfrentar Golias. E Davi, irmão, falou: opa, pode deixar que eu vou lutar com ele. E colocaram Saul colocou todos os escudos dele em Davi. Davi falou: não, isso aqui não serve para mim. Espera que eu tenho uma arma especial para ele. Ele foi no ribeiro, pegou 5 pedras e o seu alforje, a sua funda, e disse: pode deixar que eu vou lá. Saul falou assim para ele: mas você é moço, você não tem experiência na guerra. Ele desde criança ele já tem experiência na luta. Ele: não, pode deixar, rei, porque eu vou lutar contra ele. Ele pode vir com pau, ele pode vir com espada, ele pode vir com escudo, ele pode vir com lança, mas eu vou contra ele no nome do Senhor dos exércitos, do Deus vivo, a quem ele tem afrontado. Não é simplesmente olhar e ver e esperar as coisas acontecer, meu irmão, mas é crer que Deus, ele pode, através de você, fazer com que a tua história seja mudada. Não importa as lágrimas que você esteja chorando, ou quanto você já chorou, nem o quanto você vai chorar. Não é essa a questão. A questão é o quanto você vai agir nessa luta e nessa dificuldade que você está enfrentando. Interessante, irmãos, que quando também Tiago, estou trocando hoje tudo. Quando Tiago ele fala sobre provação, ele não está falando de dorzinha no dedinho quando você bate na quina da porta da casa. Sabe quando você bate o dedinho na quina, talvez da cômoda? Daquela dor que você não suporta, você até chora. Sabe quando aquela dor que você vai tomar uma injeção? Porque eu sou camarada, eu tenho medo de injeção. Eu não gosto de tomar injeção, eu tenho um pavor de injeção. É uma provação a injeção para mim, irmão. Eu fico doente, posso até morrer doente, mas não tomo injeção. Tiago não está falando dessas questões menores da vida. Ele não está falando de questões, às vezes, que faltou a carne, faltou o alimento. Ele não está falando disso, porque às vezes é o desemprego. Quando ele está falando de provação, ele está falando de dores que talvez, irmão, essa geração atual não suportaria. Ele está falando de cristãos que eram lançados aos leões. Essas eram as provações. Ele está falando de pessoas que eram lançadas a fornalhas de fogo, que eram queimadas vivas em praças públicas. Interessante que a história conta que os pagãos, os romanos, quando eles martirizavam os cristãos, eles não entendiam, eles ficavam surpresos. A reação dos cristãos quando eram martirizados, quando eram queimados, quando eram lançados às feras. Sabe por quê? Porque enquanto as feras estavam mordendo o braço do crente, ele estava cantando um hino. Enquanto o tigre estava todo arranhando, machucando, esfarelando a carne daquela outra pessoa, o crente estava: glória a Deus, aleluia, louvado seja. E eles não entendiam isso, porque aqueles homens morriam cantando e sorrindo. Eles ficavam abismados, surpresos com tanta crueldade, mas ao mesmo tempo, naquela crueldade, aqueles homens cantavam, aquelas mulheres adoravam a Deus. Aí um dia foram queimar um cristão, e quando estavam começando a pegar fogo, aquele cristão estava sorrindo por causa da dor. Ele não estava chorando, ele estava sorrindo.
E o seu algoz perguntou para ele: por que você está rindo em meio às chamas? E ele diz assim respondendo: eu sorrio porque eu estou vendo a glória do Senhor, eu estou vendo a eternidade, eu estou vendo Cristo. Eles não entendiam porque aqueles homens sorriam e cantavam hinos quando eram queimados vivos, quando eram lançados para as feras. E a gente passa um probleminha em casa, a gente reclama, a gente murmura com Deus. Paulo e Silas, quando estavam na prisão, açoitados, que estavam numa escuridão, eles não ficaram reclamando, murmurando, mas eles adoravam, eles glorificavam a Deus, eles sorriam, eles diziam: Paulo, vamos cantar, Paulo. Oh, Silas, ora aí, Silas, que eu canto daqui. E eles começaram a glorificar a Deus, e quando eles começaram a adorar, a Bíblia diz que Deus mandou um terremoto, e as prisões foram abertas, e os presos foram libertos. Oh, Espírito de Deus. Já estou encerrando. Conta-se uma história. A filha foi à casa da mãe e ela foi reclamar para sua mãe os problemas da vida. E a mãe está lá só ouvindo a filha falando de todos os problemas que ela está enfrentando na vida, murmurando. A mãe foi até a cozinha e chamou a filha, pegou 3 panelas, colocou água, e pegou essas 3 panelas e colocou cada uma na boca do fogão e acendeu. Ela pegou a cenoura, colocou numa panela. Ela pegou ovos e botou numa panela. Ela pegou café e misturou em outra panela com água. E ela disse assim: minha filha, entenda que as provações da vida são a panela e a água. E a água começa a ferver. Ela: você está vendo, minha filha, a cenoura? Como ela entrou na água e quando ela começou a ferver, ela entrou rígida, dura, e saiu como? Mole. Aí ela diz: está vendo, minha filha? Assim são algumas pessoas na vida. Elas precisam passar pelas provações, porque elas são duras de coração. Elas são duras na servir, elas são orgulhosas. E quando elas passam pelas provações, elas saem totalmente diferente da forma que ela entrou. Talvez você esteja passando pela provação com uma cenoura. Você entra rígido, cheio de razão, cheio de força, cheio de que sabe tudo, mas quando você sai de lá, você sai diferente. Você está vendo aqui, minha filha, o ovo? O ovo entrou mole, mas agora ele sai mais rígido, duro. Outros são assim. Outros entram na provação mole, não reagem na vida. Tá difícil, e ele vai empurrando com a barriga. Então as provações são o quê? São como que para acontecer como esse ovo. Ele entra mole e sai duro. Assim algumas pessoas na vida também. Aí a terceira, ela aponta para o café. Está vendo aqui, minha filha? Eu botei o pó de café na água. Ele não amoleceu, nem muito menos ele endureceu. A diferença não foi a água que mudou ele, mas foi ele quem mudou a água. Aquela água que não tinha sabor, agora passa a ter um sabor. Aquela água que não tinha cor, agora passa a ter outra cor. Quer dizer, não foi a água, as provações que afetaram ele, mas foi ele quem afetou a água. Independente da pior situação que seja a água aquecida. Assim também são alguns também, minha filha. Alguns são como esse café, que passam pela dura situação da vida, mas as situações não são os problemas que fazem dele o que quer, mas é ele quem reage aos problemas e muda a situação da sua vida. É eles quem faz, que toma o controle da situação e diz: a minha vida não vai permanecer do jeito que está. Há pessoas aqui que já chegaram numa maturidade de fé, que quando os problemas vêm para ela já fala assim: pode vir, vem, eu estou pronto, venha, eu estou aqui, prontinho para você.
Eu acho engraçado aqueles vídeos de UFC, que os camaradas ficam se enfrentando, né? Fica um para cima do outro. E aí o que mais dá de galo, de briga, né? Que mais todo cheio de raiva é o que mais apanha. É sempre assim, irmão. A gente temos que permanecer humilde, mas convictos que nós, em Deus, podemos mudar a situação que nós estamos vivendo. Diz amém se você está entendendo. Para eu encerrar aqui, já passei do horário. 3 coisas que a aprovação ela nos capacita e ela nos torna aquilo que é o propósito divino. Em algumas traduções é que a aprovação ela vem para nos tornar perfeitos. Interessante que a palavra perfeito, também no grego, significa teleios ou teleios, que geralmente significa perfeição para um fim determinado ou para um propósito determinado. É a ideia que tinha no Antigo Testamento do animal puro e perfeito. Ele estava pronto para o sacrifício. Nenhum animal puro ou imperfeito era pronto para o sacrifício. O sacrifício no Antigo Testamento tinha que ser perfeito. É por isso que quando Jesus vem, ele vem sem pecado. Ele não é simplesmente um homem comum. Ele é o Deus puro, limpo, perfeito. Ele é o Cordeiro Imaculado. Mas é interessante que a ideia que ainda ela nos dá é que a palavra teleis, de um animal que está apto para ser sacrificado, é de um estudante, a expressão, tá? Que se encontra mais além das suas etapas iniciais de vida. É a pessoa muito mais amadurecida, já chegou na maturidade, na perfeição. É aquilo que Paulo chama de segundo a estatura de Cristo. É o amadurecimento. É a pessoa que completou tudo aquilo que tinha que completar. Interessante que essa palavra, ela tem muito a ver que quando Jesus ele está na cruz, ele diz uma palavra em aramaico, que diz assim, que é a mesma expressão, tetelestai, dizendo assim, Pai, está consumado. Quer dizer, está completo. Aquilo para qual você me enviou, eu cumpri a missão. Então ele diz, tetelestai. Quer dizer, está completo. Está perfeito. Porque somente ele podia dizer aquilo. Porque ele era perfeito, irmão. Nele a Bíblia diz, nunca foi achado engano algum. Você pode ver engano em mim, você vai ver engano no irmão, você vai ver erros na outra pessoa, você vai ver erros no seu esposo, na sua esposa, mas em Jesus você nunca vai ver um erro. Ele é perfeito. Você pode glorificar a Deus, meu irmão. É a pessoa que está capacitada. Então quando você passa pela prova, Deus está te amadurecendo, te capacitando. Para quê? Para você cumprir a missão que Ele te deu. Dê glória a Deus. A segunda expressão que Tiago usa é a expressão que nos torna completos. E a expressão que é a palavra jokokleros, que também ainda faz uso no grego, né? Jokokleros, que quando a gente fala a expressão os cleros ou clérigos, né? Que faz referência aos sacerdotes, aos homens de Deus, principalmente, né? Em algumas outras religiões se diz a palavra clérigo. Por quê? Usa-se a referência também ao animal que está apto e devotado ao sacrifício. E também ao sacerdote que é idôneo, que tem um caráter completo, que é a pessoa íntegra, não está em nenhuma parte da sua vida em falta. A sua área no casamento está completa, a sua área financeira está completa, a sua área como pai de família está completa. Porque infelizmente hoje, irmão, está uma desordem moral muito grande. É os pais que não cuidam mais dos seus filhos moral e espiritualmente. São os maridos que não mais cuidam das suas esposas. São as esposas que não mais são companheiras dos seus esposos. Sempre em alguma área está faltando alguma coisa. Precisa ser completo. Precisa ser íntegro.
Quando Deus fala para Abraão, Abraão, anda na minha presença e seja perfeito, é ser íntegro. Nós precisamos ter integridade, irmão. Pessoas desintegridade, fragmentada moralmente. Não adianta você acertar num ponto. Não adianta você dizer para a esposa, mas tem comida na mesa, mas você não dorme na mesma cama. Não adianta dizer para o esposo, dizer já passei a roupa, mas não honra o seu esposo. O que vai adiantar? Você acerta de um lado, mas erra do outro. Não vai adiantar filhos ir para a escola, tirar nota 10, mas quando o pai e a mãe dizem, meu filho, você precisa fazer isso, você tem que honrar os seus pais, honrar a sua mãe, porque assim é mandamento do Senhor. Não adianta a gente acertar metade do caminho e errar o restante. Não adianta a gente cumprir um mandamento ou 9 mandamentos e errar um, porque um você vai se desfazer com os outros. Tem que ser íntegro, tem que ser perfeito, tem que ser completo. E para nós encerrar, Ele faz com que nada seja deficiente. Esse é o resultado da obra, da provação, para provar a nossa fé. O verbo usado aqui é leipestai, no grego. Esta palavra usa-se com referência à derrota de um exército que abandona a guerra. Quer dizer, não completou. É de só deficiência. Nós não precisamos ser deficientes na vida moral, espiritual, e nem na vida social, nos relacionamentos. Não vai adiantar nada. Quando a prova vem, irmão, é porque Deus está querendo te aperfeiçoar. Se você está passando por uma luta dentro do seu casamento, é porque Deus está mexendo no seu casamento para te aperfeiçoar no seu casamento. Se você está passando por uma prova financeira, é porque Deus quer que você se organize financeiramente, que você seja completo, que você seja perfeito, que você honre a sua palavra, que você pague as suas dívidas, mesmo com dificuldade que nós temos pela crise que está, mas que nós tenhamos palavra e dignidade para honrar os nossos compromissos. Aí você não sabe por que está passando por uma aprovação, por uma dificuldade. Mas a ideia é sempre alcançar o ideal. Aquele que abandona a luta ao fracasso, sem alcançar o ideal que devia ser alcançado. É o homem que enfrenta uma prova. Se o homem enfrentar a prova de forma correta, ele desenvolve esta indeclinável perseverança. Se você diz assim, Deus, eu estou pronto. Salmo, não sei se é o Salmo de 22, que diz assim, Senhor, preparado está o meu coração. Isso faz uma referência messiânica ao próprio Jesus, que quando ele diz, Senhor, eis-me aqui para cumprir a tua vontade. Jesus estava no Getsemane, e ele estava orando ao Pai, dizendo para o Pai, Pai, eu estou aqui, eu vou ter que passar pela cruz, eu vou ter que suportar todo o pecado da humanidade. É difícil, mas eu vou completar a missão que tu me deu. Senhor, eu oro, Jesus, nas suas palavras, para que esse cálice, ele passe por mim. Jesus viu quanto era difícil passar pelaquela cruz e suportar os pecados da humanidade. E ele ora a ponto de suar gotas de sangue. Mas ele termina dizendo, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. O maior exemplo de vida, o ideal cristão é a vida de Jesus, meu irmão. Não são preceitos religiosos, não é placa de igreja. Nós precisamos se despir da nossa religiosidade, nós precisamos se despir das nossas razões, dos nossos conceitos, nós precisamos se despir e se entregar em vida, em alma, em espírito, em entendimento, realmente a Jesus, e dizer, Jesus, guarda a minha vida, me prova, mas também me aprova.